Graça e paz, amor, saúde e prosperidade a todos. Esta manhã eu venho aqui, fazer esse vídeo em agradecimento a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. A minha vida, a vida do meu esposo, a minha família. Sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito. E mediante a um questionamento, sobre a ausência dos irmãos na igreja, eu falei assim, mas a ausência não é por minha causa, ou por causa do meu esposo, ou por causa, disso ou daquilo. Eu, particularmente falando, observo e vejo, tenho notado, a ausência dos amados na igreja. Mas eu perguntei para Deus, Senhor, é problema meu? É do meu esposo? Eu fui fazer uma reflexão, uma análise, uma autoanálise da nossa vida ao longo desses 4 anos, à frente do trabalho, do ministério do Senhor aí onde nós estamos sendo pastores, líderes. Então, eu pude ver que às vezes nós nos cobramos muito, mas o pastor, nós nos cobramos bastante em relação a isso, em querer sempre fazer o melhor, na questão da obra do Senhor, entendeu? Quer proporcionar sempre o melhor para as pessoas, para os irmãos, e às vezes nós mesmos nos deixamos de lado em relação a isso. Quem anda mais próximo da gente vê essas coisas e percebe, Mas tem aqui outras pessoas que não, que fica mais ausente, não vê, não nota, mesmo porque vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, Mas sim, beleza, se você pensa dessa forma. Mas nós realmente estamos, engajados nesse trabalho. Nós não vamos desistir, nós não queremos desistir. Nós estamos lutando, para poder fazer o melhor, dar o melhor de nós para Deus, para a comunidade. Então, nós como diz o outro, a gente mergulhou de cabeça nessa questão, na questão do trabalho do Senhor, da obra do Senhor, do reino. Então, eu estava perguntando aqui, na minha devocional hoje, eu falei para o Senhor, mas por que está acontecendo isso? A gente sempre pergunta, se questiona. Eu falei para ele, Senhor, se o problema for nós, que o Senhor, nos mostre, para que a gente possa melhorar. E se o problema, e se quem estiver causando o problema estiver conosco, que o Senhor também venha fazer com que dispersa, ou que essa pessoa se conserte, porque nós estamos sofrendo, Pois, pastor, mas que questionamento foi esse? O questionamento foi que as outras igrejas, próximas a nós está cheia, e nós estamos estáticos, vazios, sem pessoas. Aí eu fico pensando assim, mas nem todos são iguais. Eu sei que a palavra que o meu esposo ministra na igreja, ela é genuína, ela é verdadeira, Ela é palavra de Deus mesmo, entendeu? Porque quando a gente participa das reuniões que vem ministros de fora para poder estar nos ensinando, nos reciclando, digamos assim, eu vejo e noto que tudo que eles já estão falando ali, eu já ouvi do meu esposo na igreja, na congregação, na filial. E é palavra de Deus. Para mim é só uma confirmação do que eu já ouvi. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Eu compartilhei com ele, o questionamento que a pessoa havia me passou. Daí ele falou assim, Fia, não se preocupe com isso, porque o Senhor, Ele sabe o tempo certo de agir. Então eu estou debaixo de uma autoridade, Ele é o meu esposo, Ele é o meu pastor, Ele é o meu companheiro, é o meu amigo, Então, a gente está vivendo
as mesmas coisas, né? Em relação ao reino e em relação à nossa vida também cotidiana, nossa vida marido e mulher e assim sucessivamente. Nós compartilhamos muito, porque nós somos, né, assim, vou dizer inseparáveis, porque eu não fico longe dele, nem ele gosta de ficar longe de mim, então é isso. Mas eu fico observando, e aí eu falei, Senhor, eu não vou mentir não. Falei mesmo para ele, falei, se o seu problema for nós, que o Senhor nos tire de lá, né? Porque é difícil, é ruim a gente estar à frente de algo e onde as pessoas não nos dão crédito, parece que não tá querendo mais, né? Que ser apacentados ou ser direcionado por nós. Mas só que aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou que não, que o problema não é a gente. Às vezes o problema não somos nós. O problema é que vocês, os filhos, os membros, né, é que estão passando uma imagem ruim, né, uma imagem ruim da igreja. É forte eu falar isso para vocês, mas é verdade, né? O Senhor, ele tem mostrado muitas coisas para nós ultimamente. E a gente fala, Senhor, nos mostre. Fala com a gente o que está acontecendo, né? Eu sou cobrada muito pelo meu esposo em relação ao trabalho, a relação à oração, em relação a devocional, né? E eu faço minha devocional, não precisa ser quando ele está presente ou, né, no momento que ele está fazendo a dele. Eu faço a minha devocional, né? E às vezes eu fico calada quando ele me questiona, porque nós temos o trabalho com as mulheres na igreja, né? Mas eu vejo que as irmãs estão todas estacionadas, todas estão procurando sempre algo para fazer, né? Algo que venha acalentar o seu ego próprio, né? E aí o que acontece? Se nós não abrirmos mão, né, para estarmos na presença do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, vai ficar do jeito que está. E o principal de tudo, irmãos, que Deus falou comigo, é que às vezes, não tem aquele ditado popular que uma andorinha só não faz verão. Como eu e o pastor, nós somos porque nós estamos com o mesmo propósito, nós somos essa andorinha, né? Às vezes nós estamos visitando, estamos ministrando a palavra, às vezes a gente sai para fora, ministra, é aquela maravilha, né? A gente vê que o problema não está na gente. Tá entendendo? E aí quando chega aqui na igreja, na nossa comunidade, a gente vê os irmãos tudo assim, sabe? Aquela coisa monótona, aquele povo que parece que tá parado no tempo, entendeu? E aí parece que a palavra do Senhor não tem mais impacto sobre a vida delas. Aí eu fico pensando assim, Senhor, se comigo o Senhor fala que eu leio a tua palavra, eu ministro, eu oro, quando o Senhor fala comigo a tua palavra, eu choro, eu sinto a tua presença. Por que as pessoas não estão assim? Por que não faz o mesmo efeito nas pessoas? A questão é que vocês não estão dando crédito, né? Não estão dando crédito. Então, eu fico pensando que o Senhor, ele já nos designou, nos deu a sua palavra, nos deu a sua, né? Então, o problema está em nós. Eu quero pedir um favor para vocês. Se conserte diante de Deus. Por que está tendo essa evasão muito grande de pessoas na igreja? É porque eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. Vocês não são deste mundo. Vocês não são iguais às pessoas do mundo. Vocês são diferentes. Não queira se igualar a eles, pelo amor de Deus. Não queira se igualar a eles, porque o caminho do justo, né? A gente sabe que é perdição, é ruína. Desculpa, o caminho do ímpio, né? É ruína, é perdição. O caminho do justo, o Senhor é quem dá o seu alimentar. O caminho do justo floresce.
Amém? Então, amados, por favor, não queira se igualar às outras pessoas. Você é diferente. Você é um templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha, a palavra do Senhor nos fala que nós somos filhos, nós somos herdeiros, certo? Então, não queira você desistir agora. O que eu posso pedir para você é o seguinte: se conserte diante de Deus. Se conserte. E acredita que Deus vai fazer o melhor para você. Então, não deixa de buscar o Senhor. Não deixa de glorificar o nome do Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar a sua paz interior. Amém? Mas que você possa se doar por completo. Que você possa fazer o melhor para o Senhor. Porque você fazendo isso, você vai ver as bênçãos do Senhor fluindo sobre você. E eu creio que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, eu quero que os irmãos entendam o seguinte, né? Ele já nos abençoou, nós já somos abençoados. Por que então que nós ficamos querendo buscar prazeres, né? Buscar alegria nos lugares em que nós não vamos encontrar? Porque se nós estamos abençoados em Cristo Jesus, então nós temos todas as bênçãos do Senhor sobre nós. Nós temos a alegria do Senhor sobre nós. Nós somos pessoas bem-aventuradas, né? Então, amados, cabe a você se posicionar e fazer a vontade de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, ó: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo, né? O que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, ele está falando aqui de coisas que você já tem, né? Ele está te outorgando esse poder. Então, você tem que tomar posse disso. Amém? Nós somos herdeiros, certo? Portanto, o versículo é Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, fala assim: portanto, já não és mais servos. Nós não somos mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro por Deus. Aí eu fico pensando, por que nós, às vezes, queremos, né, achar prazer, buscar viver uma vida dissoluta, né? Sendo que o Senhor já nos deu tudo. Ele está afirmando aqui na palavra dele. Isso é uma afirmação. Não é se isso, se aquilo. Não, ele está afirmando. Amém? Cabe a mim e a você tomar posse disso. Amém? Apocalipse 1, versículo 6 fala assim: e nos fez, olha que coisa mais linda, e nos fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículo 6. Isso aqui era na ilha de Patmos, né? Quando João, ele foi levado ali, e aí o Senhor Jesus falou para ele, né? Que era para ele escrever tudo que ele via, ouvia e sentia. Então aqui é uma dessa parte que ele fala aqui. E nos fez reino, sacerdote para Deus, seu Pai. Quem é que nos fez reino? Jesus. Ele nos fez sacerdote para Deus. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Agora tem outra parte interessante. Eu sou a justiça. Jesus, nós sabemos que ele é o nosso advogado agora, né? Mas ele vai ser também o nosso juiz. Ele vai nos julgar. Então, observe. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem é essa pessoa? O próprio Cristo, certo? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nós tornássemos pessoas justas diante de Deus. Jesus, ele se fez, né, pecador por mim e por você. Isso você também já sabe, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, mediante a tudo isto, né, baseado nesses textos bíblicos, nós temos o direito de fazer, observe bem, querido, essas declarações. Eu lhe digo, sua fé se tornará eficaz e poderosa quando você confessar essas coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus. Mas que coisas é essas, pastora? Os versículos que eu acabei de citar, as palavras que eu acabei de falar para você. Então, muitos cristãos querem saber como ter a fé que funciona, né? Mas como é que a nossa fé vai funcionar se você mesmo não dá crédito para que o que o Senhor está falando na sua palavra para nós? Você mesmo não toma posse disso. A fé que funciona é a fé que faz confissões. Você tem confessado, né? Nós estamos estudando o livro de Provérbios, capítulo 10, né? Às quarta-feira. Está sendo uma bênção, né? Sendo uma bênção. No versículo 28, 13 de Provérbios, fala assim, que aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcança misericórdia. Mas aquele que não confessa pecado, né, ele certamente morrerá, cairá em ruína. Entendeu? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, não é isso? Então, queridos, vamos observar bem. Muitos cristãos querem saber como ter a fé que funciona. Aí já tem uma resposta. A fé que funciona é a fé que faz confissões. Confessa os seus pecados e abandona-os. E não os pratique mais. Amém? A fé eficaz é a fé que professa suas reivindicações. Não basta pensar ou sonhar. Você precisa falar audivelmente, ou seja, né, para você mesmo ouvir. Para você mesmo ouvir. Eu quero isso, eu desejo isso e eu vou buscar isso para mim. Eu declaro, eu nomeio, eu tomo posse disso para a minha vida. Amém? Este é o princípio eterno, né, da palavra de Deus. Pastora, mas Deus já sabe tudo que nós queremos. Ele não sabe todas as coisas? Sim, o Senhor sabe todas as coisas, mas Ele quer que você fale. Né? Você precisa ter diálogo com Deus. Assim como você tem diálogo com o seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com seu vizinho, com seu colega da internet, com seu colega do Facebook. Você precisa ter diálogo com Deus. E você precisa parar para ouvir ao Senhor. Amém? Então, observe, né, na palavra que já fomos lidos, nós já lemos, né, Efésios 1, 3, tudo é coisa de Deus para nós. São bênçãos liberadas para nós. Então, no Filemon, versículo 6, porque Filemon ele só é uma carta. Observe. Para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Você precisa fazer o quê? Se posicionar. Se posicione como um homem e mulher de Deus. A fé se torna eficaz quando você reconhece e assevera as boas coisas que estão em você mesmo, por causa de Cristo. Porque se Jesus está em você, se você está em Cristo, querido, você tem coisas boas para confessar. Por que então que você vai ficar falando mal da igreja?
É isso que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Falou assim, minha filha, o problema não é você, não é o seu esposo, né? O problema é que as pessoas ouvem a palavra por causa do período, até por causa do horário, gente. Vocês fazem questão de ficar falando. Isso é murmurar diante de Deus. Vocês falam de tudo, reclama do assento, reclama do banco, reclama do filtro, reclama do ventilador, reclama de tudo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que ao invés de reclamar, você não entra com provisão? As pessoas, os que mais reclamam são aqueles que não contribuem para que a obra do Senhor venha a fluir. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós não somos mais servos. Os filhos, até onde eu sei, eles cuidam das coisas dos seus pais, né? Porque um dia eles serão herdeiros daquilo ali. Ou vocês são aqueles filhos que só querem viver sugando, né? Igual carrapato, igual um parasita. E depois viu usufruir daquilo que o pai deixou. Eu posso te dizer uma coisa, às vezes você suga demais, né, como um carrapato ou um parasita, e quando o seu pai for daqui, a sua herança talvez seja só ruínas. O que é ruínas? É algo que já está destruído, algo que já está, né, inaproveitável. Amém? Então eu quero que você se conscientize disso. Pare de falar das ministrações. Se você quiser falar alguma coisa, fale coisas boas. Pare de falar das picuinhas, porque na família, no meio da igreja, sempre tem picuinhas, né? Ah, eu não vou para a igreja hoje porque a pastora me olhou mal. Ela tá diferente. Querida, eu quero que você entenda uma coisa, que eu sinto dor de cabeça, eu tenho cólica, eu sou uma pessoa, eu sou igual a você. Eu sou igual a vocês. Nós somos iguais a vocês. Eu e o pastor, nós somos iguais a vocês. Tem dia que nós estamos cansados, né? Fisicamente, mentalmente, às vezes até emocionalmente. Por que não? Né? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, eu quero que você se coloque, às vezes, no nosso lugar. Nós temos conta para pagar, nós temos filhos que são rebeldes também, nós temos, né? Nós temos pai e mãe que às vezes precisa de nós temos pessoas que adoecem nossa família, tudo isso nós temos. E temos irmãos para visitar, temos irmãos que precisam da gente, temos irmãos que precisam de um conselho, de uma palavra amiga, né? Eu, particularmente falando, quero dizer o seguinte para vocês. Se você tiver que falar da igreja, fale bem. Se você não for falar bem, pois então fique calado, pelo amor de Deus, tá? Porque uma coisa eu te falo, a própria palavra do Senhor, ela diz que cada um, não é eu, pastor, não, é cada um prestará conta de tudo quanto ele falou, né, diante de Deus. Amém, querido? Por isso eu te falo, cuidado com o que você anda falando. Cuidado com as suas palavras. Porque no dia do julgamento, que Jesus ele vai vir como juiz, ele vai falar, pois é, fulano, mas naquele dia você estava sentado na rodinha do escarnecedor lá, na sua resenha, né, com seu copinho de vinho, com a sua cervejinha zero álcool, né, e você estava lá falando isso. E aí? Os seus coleguinhas estavam ali por perto, estavam ouvindo, e eles não eram evangélicos. E aí? O que você estava fazendo lá? Você estava dando um bom testemunho, era? Querido, vigiem. Eu posso dizer uma coisa para vocês, que essa cerveja aí, zero álcool, puro malte, não sei, dos cambal de bico, isso aí é só mais uma enganação de Satanás. Porque o gostinho, ele continua lá, não é? O saborzinho, o cheiro, o fervor, o fermentinho, tudo mais, sim, né? Ah, mas é zero álcool. Mas o que custa de uma zero álcool você pular para uma que tem álcool? É rapidinho. Quando você fala, não vai fazer mal não, eu vou beber isso aqui. Querido, é nem a questão que o pastor sempre fala, que o diabo, ele é como a serpente. Ele morde, né? Aí depois vai só te enrolando. Te enrolando. Quando você menos espera, você está o quê? Sufocado com as coisas do mundo. E você não quer mais voltar. Porque estou com vergonha, por causa disso, porque o irmão vai me olhar torto, né? Não. Pelo amor de Deus.
Tem gente que faz questão por coisas tão pequenas, tão baixas. Vamos crescer, queridos. Vamos crescer espiritualmente. Eu sei que tem ministérios aí que estão, né, piores que o nosso. Piores por quê? Porque às vezes tem um líder que é corrupto, tem um líder que é prostituto, tem um líder que, né, que faz e apronta. Mas só que os seus liderados, eles cobrem tudo isso. Vai falar mal dele pra você ver. Tem deles que pegam o dízimo embaixo do pano, entendeu? Eu quero dizer uma coisa, não que nós estejamos fazendo isso, e se Deus livre vai acontecer isso com nós um dia, não, o Senhor não vai permitir. Porque a palavra do Senhor fala que os infiéis, eles não permanecem ou não prevalecem na congregação dos justos. Entendeu? Mas, devido muitas vezes as pessoas serem, né, vedadas pelo pecado, pelas escamas do pecado, eles compactuam, são coniventes com o erro. Eu não quero que vocês sejam coniventes, porque eu tenho certeza que lá na igreja, né, o pastor está ministrando a palavra de Deus genuína. Essa daqui, ó, essa. Minha Bíblia está velhinha, né, mas é uma Bíblia que ela é duas línguas, ela é bilíngue. Ela é inglês e ela é português. Então, eu gosto dessa Bíblia, porque ela me dá um entendimento muito bom. Então, a palavra de Deus está sendo ministrada para você, para nós, que está sendo servida para mim, né? Como o pastor sempre fala, que quem apanha primeiro somos nós, entendeu? Então, é a pura palavra de Deus. Às vezes a gente ouve, brinca, observa as coisas assim, mas eu fico pensando, meu Deus, quanta infantilidade, quanta meninice que tem ainda no meio dos teus filhos, Pai. Nós temos que tomar cuidado, querido. Temos que tomar muito cuidado. Porque ontem ainda eu ouvi um ministro falando, cuidado, não brinca de ser pastor, não brinca de ser obreiro, não brinca de ser líder de célula, não brinca de ser cantor, não brinca de ser adorador. Porque o Senhor, Ele não está brincando. Amém? Ao contrário, Ele está anotando tudo que você está fazendo. Então, a palavra de Deus que está sendo ministrada na nossa congregação, na nossa filial, é a palavra genuína, né? Porque o pastor, eu já falei para ele, falei assim, amor, às vezes eu acho incrível, né? Quando os ministros vêm de fora ministrar aqui, eles já estão falando coisas que eu já ouvi você falando na filial, na congregação. Então, às vezes até ele ministra palavra lá que o pastor depois que ele já ministrou, o pastor vai e ministra. Eu acho top demais. Eu fico com meu coração pulando de alegria. Por quê? Porque eu sei que é confirmação de Deus. Está no caminho certo, filho. Está no caminho certo, filha. Está sendo obediente. Mas e por que não está fluindo nos irmãos? O que eu quero falar com vocês. Fecha a sua boca, para de murmurar e comece a agir com boas intenções. Para de estar fingindo uma coisa que você não é. Seja você mesmo diante de Deus. Se for necessário, faça até uma nova aliança. Renove sua aliança com Deus. Porque isso não é pecado, não. Não é pecado. Eu já fiz isso. Um dia que eu me senti muito, muito fraca, muito distante de Deus, eu falei assim, Senhor, eu estou na tua casa, mas eu estou como se estivesse doente. O que eu fiz? Na hora que o pastor falou assim, tem alguém que quer fazer um concerto, quer renovar a sua aliança com Deus? Falei, pastor, eu quero. Inclusive, nessa época eu era até presidente de senhoras. As irmãs ficou tudo me olhando assim. E olha que eu tinha um trabalho muito bom nessa época com as irmãs na igreja, né? E aí todo mundo ficou me olhando, aí o pastor foi e falou assim, irmãos, não fique escandalizado. A irmã Gil, nessa época eu não era pastora, não era obreira, não era nada. Falou assim, a irmã Gil, ela sentiu necessidade. Bom seria se todos, né, tivessem essa convicção, né, e viesse fazer o mesmo. Porque é muito gostoso, você se sente fortalecido, você se sente renovado. Entendeu? Não é que ela cometeu pecado, é porque ela sentiu essa necessidade no seu espírito. Amém? E você não é fraco, não vai ser um fracassado por isso. Não. Você vai ser uma pessoa que quer viver com intimidade, com integridade com Deus. Amém, queridos? Faça o melhor para o Senhor, de coração. Se policie.
se molde, né? E faça com que o Deus venha agir da maneira que eu... Porque eu te falo uma coisa, se tiver uma pessoa, né, na igreja que está vivendo de aparência, né? E às vezes ele está se sentindo como aquele esmeril engordurado, já cauterizou a mente dele, né? O que vai acontecer? Ele não vai sentir nada. Ah, pra mim tá bom, eu tô tocando, eu tô cantando, eu tô de boa, né? Tô ministrando, tá ótimo. Amém. Mas só que uma coisa eu te falo, todos nós pagamos o preço. Eu não posso te acusar sem ter provas. Mas o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele já falou com você várias vezes. E você tá se fazendo de quê? De surdo, de mudo e de cego, para não ouvir o Espírito Santo de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, porque senão pode ser tarde demais, tá bom? Jesus que abençoe. E não queira você deixar que todos pagam preço pelo que você está fazendo. Se você está de maneira errada, né, procure se consertar, por favor. Procure se alinhar no reino, tá bom? Porque senão, meu bichinho, o bicho vai pegar. Ah, mas não tô sentindo nada, não tá sentindo não? Lembre-se que os infiéis, eles não prevalecem na congregação dos justos. Amém? Que o Senhor venha te abençoar grandemente. E que o Espírito Santo de Deus venha estar te dando o entendimento, né? Venha estar te dando, né, o discernimento. E que você se deixe moldar por ele. Amém? Graça e paz. Um bom dia. Que o Senhor Jesus venha estar dando sabedoria a cada um de nós, como ele sempre dá. Paz.